Olá pessoal, estou trazendo aqui um pouquinho para vocês do meu trabalho, né? Vou mostrar para vocês como eu faço a finalização deles, a pintura aí. Vou explicar um pouquinho para vocês o que eu fiz aí nesse caminhãozinho. No caso, esse caminhãozinho aí, ele foi feito todo na madeira de pinos, né? Tem alguns detalhes aí que eu usei um arame, esses arame galvanizado, né? Usei um cano de PVC, como vocês podem ver aí o tanque de combustível dele ele é feito com o cano de PVC. Né, no caso esse cano de PVC aí, eu corto ele, nas pontas eu colo a madeira, depois eu lixo, né? Faço a pintura dele aí, a primeira parte aí com a tinta PVA branca, né? Depois de pintado com a tinta PVA branca, eu passo uma tinta metálica para deixar um pouquinho mais parecido com a cor do tanque do caminhão, né? É um trabalho simples, não precisa pôr muito detalhe nele. Esse trabalho aí é uma encomenda, uma cliente encomendou, é para uma criança, né? Então não precisa muito detalhe. Ali no caso eu deixo aquelas duas pontas, é um arame que ele tá por dentro, é um arame que eu dobrei as pontas para poder depois fazer a colagem, né? Para que ele não solte tão fácil. Essas aí são as rodas dele, são quatro rodas, né? Duas que vão na parte traseira do caminhão e duas na parte da frente. Também faço a pintura delas, é uma pintura preta, né? Com a tinta preta aí simples, sem muitos detalhes, mas é mais um pouco para proteger a madeira de pinos, né? Até porque a madeira de pinos ela é um pouquinho complicada aí para você trabalhar com ela. Quem trabalha com a madeira de pinos sabe que ela é uma madeira que ela puxa muita umidade, né? Então eu prefiro fazer assim a pintura, até porque eu não tenho outro tipo de madeira para fazer, né? No momento eu trabalho mais com a madeira de pinos e eucalipto. Só que para mim aqui a madeira de eucalipto ela acaba rachando, dependendo do tipo da madeira que eu vou usar do eucalipto ali, ela acaba rachando, a criança bate, ela racha, né? Então a madeira de pinos, por ela ser uma madeira que ela vai puxar a umidade, do jeito, a forma que eu corto ela ali, ela não vai quebrar tão fácil, né? Ela não vai aparecer uma rachadura na madeira e quebrar, né? Então facilita para mim trabalhar, né? Esse aí, como vocês estão vendo aí, é a parte do chassi do caminhãozinho, né? Parte aí do para-choque, a placa, as lanternas traseiras. Esse cano que vocês estão vendo em cima aí faz parte ali da parte do caminhão ali, que depois vai ter a parte da carroceria dele, né? No caso seria um caminhão de ração, né? Esses caminhões que puxam ração, né? E então, e aí fica assim. Aí, como vocês estão vendo, já são as partes que eu isolei para fazer a pintura, né? Eu passo uma fita, justamente para isolar as partes onde eu não vou pintar, para que não ocorra a tinta não acabe borrando, não acabe manchando essas outras partes, né? E a pintura é toda feita com a tinta preta, exceto alguns detalhes ali que eu faço com a tinta metálica. As placas eu pinto elas de vermelho, porque eu prefiro pintar assim, dar um pouquinho mais de destaque nela, né? Depois no final ali vocês vão ver que eu coloco o ano em que eu fiz o carrinho, né? No caso esse ano 2025, então vai ficar ali 2025 na placa, né? As lanterninhas dele eu faço elas coloridas para dar uma diferenciada nela. Ali no para-choque depois também vocês vão ver que eu faço uns detalhezinhos ali de tinta metálica, né? Justamente para dar um destaque, né? Assim a parte de baixo dele fica também toda no preto, né? As rodas eu faço a pintura delas ali ao redor, aonde eu aprofundo a madeira eu não faço a pintura, né? Eu só faço esses detalhezinhos ali. Como eu disse para vocês, é uma coisa simples, né? Então, como é para uma criança, não compensa você fazer muita coisa, você trabalhar muito em cima delas, porque a criança vai acabar batendo, vai acabar estragando, né? É, então, eu prefiro fazer assim. Aí nessa parte, já depois de tudo pintado, eu vou passar um selador, né? Eu uso o selador para madeira, né? Esse selador aí que eu uso, ele é secagem rápida, então depois que eu passo ele,
Já aconteceu aí em torno de umas 2 horas, 3 horas depois eu já consigo fazer o lixamento dela, né? Eu já consigo passar uma lixa, né? Então facilita bastante. Mas eu prefiro sempre deixar ele de um dia para o outro. No caso, eu passo o selador em um dia e deixo até no outro dia. Normalmente eu vou lixar ele no final do dia, né? Aí nessa parte de cima eu acabei passando o selador no meio ali, mas não era para ter passado porque depois eu tenho que colar ali a parte de trás do caminhão, né? Então não era para mim ter colado, porque senão ele acontece até de depois soltar fácil por causa do selador que tá ali, né? Mas acabei errando, né? E deixei. Só vou ter que depois, na hora de finalizar, colocar um parafuso ali para não deixar escapar a parte da carroceria do caminhão. Então eu passo o selador em todo ele. Primeiro eu passo nas partes onde não tem a pintura, né? Porque muitas vezes você passa ali na tinta preta, a tinta preta ela vai soltar um pouquinho, aí você vai passar nas partes mais claras, ela vai acabar manchando. Então normalmente eu passo primeiro nas partes que são sem pintura, né? Principalmente onde é colorido. Eu evito passar onde é colorido porque ela vai tirar a cor e depois você vai ter que estar limpando o pincel, né? E eu evito até por causa disso, que daí você não tem muito trabalho, você consegue fazer mais rápido, né? Então, depois do selador passado, né, a- eu deixo ele secar de um dia para o outro e depois que ele seca, aí é feito o lixamento, né, como vocês estão vendo aí. É usado uma lixa 220, é a única lixa que eu uso, né, ele já fica bom. E depois que eu faço o lixamento, aí eu passo mais uma mão de selador. Como vocês estão vendo aí no vídeo aí, a minha esposa me ajudou, né? Ela fez a parte de lixamento aí dessas partes é, mais aonde não vai ser, não tem a tinta, né? Então, para ficar melhor. Daí no final eu passo mais uma mão de selador que é para finalizar ali na parte do selador, né? Depois de feito o lixamento, eu começo a pôr as rodinhas, né? Como vocês estão vendo aí. Eu coloco elas, eu não apenas coloco elas ali, como eu coloco uma cola também, né? É, Essa cola é justamente para evitar que saia. Como é um brinquedo para criança, né? Vamos deixar bem fixo para não tá soltando. Antes de pôr as rodinhas, eu coloco uma arruela. Depois vem a rodinha, né? Aí, e por último, eu coloco uma porca, né? Aí eu faço o travamento dela com a chave para evitar, e também colo ela, né? Para evitar que ela solte. Esse eixo que eu uso aí é uma barra roscada de 6 milímetros, né? Eu fazia antes eles aí com o eixo de madeira, mas como é brinquedo para criança, ele acabava quebrando fácil. Aí o cliente pedia para pôr de volta, né? Aí resolvi começar a usar esse eixo, né? Então ficou melhor. Aí depois já, como vocês estão vendo aí no vídeo, já as rodas já prontas, já finalizada, colocada ali, né? Essa rodinha aí no meio aí ela se movimenta, eu coloquei um parafuso ali para ela se movimentar, né? Nada tão complicado. Embaixo dela ela tem uma travinha que se a criança quiser deixar a roda erguida, vai dar para deixar erguido, né? Então depois das rodas colocadas ali, eu vou para a parte do tanque de combustível. Aí vocês veem aí no vídeo, aquelas pontinhas lá do arame que eu deixei é justamente para isso. Eu tenho os furinhos ali, onde eu coloco a cola e depois eu encaixo ele, né? Para evitar que ele acabe caindo. Porque como ele é feito com o cano de PVC, ele acaba soltando, se não pôr aquilo ali, ele acaba soltando muito fácil, né? Então eu já coloco isso para evitar que ele solte fácil. Depois de pôr as rodas, pôr o tanque, aí eu vou fazer a finalização ali, por exemplo, a placa, o para-choque, como vocês podem ver, não é um trabalho tão complicado, né? É um trabalho simples, é uma coisinha simples. Ali no meio ficou a logo, né? Mas a logo daí eu não vou pôr agora, depois, a hora de finalizar, eu faço e entrego para cliente com a logo daí. Depois de tudo isso ali,
eu passo a cola, como vocês viram ali, eu uso uma cola à prova d'água, né? E deixo colando de um dia para o outro essa parte aí que eu acabei de colocar, que é a parte da carroceria do caminhão, né? Esse arame ali eu coloco aí no cano, que é justamente para que ele não solte tão fácil, né? Ele não vai, a criança pode puxar, ele não vai soltar. A escada também, ela é encaixada, né? Tem os furinhos em cima, eu coloco a cola, daí encaixo ele ali. A parte de baixo eu só deixo ela na cola mesmo, mas não vai soltar tão fácil também, porque depois que a cola seca ali ele não solta tão fácil, né? E ele fica assim, já com a escadinha, a parte do cano ali, já tudo, né? O cano ele se movimenta, a criança pode erguer, puxar ele pro lado, ele gira, né? Então, é para uma criança que ela gosta desse tipo de caminhão, então a mãe pediu para fazer um para ela, né? Como vocês podem ver aí no vídeo já, ele já está pronto, né? O caminhãozinho aí não tem mais nada o que fazer, a não ser essa parte ali da logo ali na frente do caminhão, né? E eu vou pedir para a mãe da criança lá se ela quer que eu coloque o nome da criança ali na frente, né? Então seria só isso. Aí depois é só pegar e embalar ele, né? Normalmente eu coloco ele numa caixa, né? E daí só fazer a entrega para mulher lá, para cliente que fez essa encomenda. Então ali como vocês podem ver o que eu tinha falado para vocês ali, ó, o cano em cima ele se movimenta, né? Dá para a criança girar para o lado, justamente por isso que eu coloquei aquele arame atrás, que é para evitar que ele acabe soltando, né? A roda aí também, né? Ela se movimenta, né? É uma coisa que chama a atenção das crianças. Esse tipo de caminhãozinho aí, eu já fiz vários desses aí e ele sai muito bem, eu consigo vender muito bem ele, né? É, então, ele fica nesse modelo. É um trabalho simples, né? Todo feito em madeira de pinos. Tem algumas partes que eu uso madeira de eucalipto, mas a maioria é pinos. Então é isso aí, pessoal. Esse aí é um pouquinho do meu trabalho, tá? Eu pretendo trazer mais trabalho para vocês assim que eu conseguir, eu quero postar eu montando ele, eu fazendo o caminhão, né? E peço para vocês aí, quem gostou, comenta, pode fazer uma pergunta. Assim que eu conseguir, eu vou responder vocês, né? Curte aí o vídeo. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar, né? E, aguardo vocês aí nos próximos vídeos que eu vou fazendo. Pretendo trazer mais vídeos. Agora o próximo vai ser uma patrola aí que eu fiz. Estou finalizando ela também. Só não consegui gravar eu fazendo a finalização de pintura, tudo dela, mas eu vou trazer um videozinho para vocês ir explicando alguns detalhes dela, tá bom? É, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e peço de novo, quem gostou aí, compartilha, curte ali, pode fazer uma pergunta que eu vou responder vocês, né? Normalmente mais no final do dia ou final de semana. Valeu e até o próximo vídeo.